Boa tarde a todos. A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, com o apoio da Fundação Escola do Ministério Público do Paraná, tem a honra de iniciar mais uma atividade, hoje uma palestra sobre o dolo e o direito penal, modernas tendências, com a presença do Procurador de Justiça, Paulo César Busato, e do Promotor de Justiça, Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Eles vão falar sobre a questão do dolo, tendências modernas, que é fruto de estudos que vem desenvolvendo há bastante tempo. O professor Busato, como uma parte dos seus estudos de doutorado na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, e o Rodrigo Cabral também estudou nessa universidade, foi orientado pelo Paulo e escreveu também sobre a questão do dolo e a questão da linguagem. Nós estamos também hoje no Instagram, além de estar disponibilizando esse material depois para aqueles que não puderem nos assistir ao vivo. E já vão chegando, inclusive, várias perguntas, Paulo e Rodrigo, né? A Marina Neves, por exemplo, já pergunta, por exemplo, de que forma a filosofia da linguagem e a teoria da ação comunicativa podem contribuir para a identificação do dolo. Temas que vocês vão abordar nessa complexa compreensão do elemento subjetivo do tipo que é o dolo. Aproveito também para agradecer aos eminentes membros do Ministério Público e professores, são dois orgulhos para a instituição, ambos professores da Universidade Federal do Paraná, ambos com uma carreira acadêmica sólida e que escrevem e pensam o direito penal a todo momento. Amanhã, no dia 29 de maio, na Livraria Curitiba, do Parque Barigui, os dois estarão lançando um livro que é Dolo e Direito Penal, Tendências Modernas, que é o objeto da nossa fala de hoje. E quem quiser comparecer ou depois adquirir o livro, muito do que eles vão estar falando aqui está aqui nessas páginas. Quero, portanto, agradecer a presença dos dois, a disponibilidade, a colaboração que vem prestando à formação de membros, servidores e integrantes, de um modo geral, do Ministério Público, bem como o papel que exercem nas universidades, na formação, seja de novos integrantes da carreira, despertando a vocação para o Ministério Público, seja como expoentes, juristas importantes que trazem contribuições significativas para a compreensão do direito na atualidade. Passo, então, a palavra ao Paulo, que vai dar prosseguimento, então, à palestra. Bem, muito obrigado a todos e a colaboração do Eduardo. Eu acho que esse espaço é um espaço muito bom para a divulgação de temas modernos e, mais do que tudo, de temas práticos, né? A ideia nossa era um pouco de trazer a questão técnica do dolo e vinculá-la à praxis forense. Eu acho que um dos maiores problemas, ou um dos problemas mais frequentemente debatidos nos casos penais, resulta a delimitação entre dolo e culpa, muitas vezes, ali na fronteira do dolo eventual e da culpa consciente, as situações de trânsito que acabam remetendo a isso muitas vezes, e, por outro lado, as situações de identificação propriamente de dolo de quê? Porque quando se fala em dolo, não se fala em alguma coisa artificial ou completamente fora de contexto, senão se fala do dolo como a pretensão de realização de algo, um compromisso para com a realização de um resultado típico. E a pergunta passa a ser, dolo de quê? Quantas vezes não se depara no foro o prático, o advogado, o promotor, com a situação de discernir entre uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal? É a diferença clássica de um elemento subjetivo. Orientou-se subjetivamente o sujeito a quê? E a gente tem um problema de base na discussão sobre o dolo, que é uma espécie de vício de origem. Eu costumo chamar isso de vício de origem porque está na origem da implantação da teoria do delito, ou do modo teórico de a gente olhar para o delito, aquele processo analítico dos elementos do crime, reside aí um problema bem sério de base, que é a pretensão de ciência, não é? Quando se inicia a teoria do delito, lá a virada do século XIX para o século XX, é o auge do positivismo científico,
É um momento histórico em que as coisas, para terem importância, para ganharem espaço, dependiam muito da afirmação de serem ciência. E essa pretensão de ciência orientou a estrutura das primeiras teorias do delito. Se a gente lembrar bem, desde o ponto de vista do von List, do modelo causal naturalista, a base teórica era uma ação, que era a ação enquanto movimento voluntário modificativo do meio externo. Por que se tomava isso como base da estrutura da teoria do delito? Porque essa ação era um conceito de ação próprio da física newtoniana. E ao ser um conceito de ação da física newtoniana, ele tinha um caráter científico, um caráter de verdade. O que se pretendia com o conceito analítico de crime era deixar de ter uma especulação filosófica sobre o que é crime ou não e pretender afirmar cientificamente a verdade a respeito de um crime. Então essa é a base teórica. E percebam que essa mesma teoria do delito, o modelo causal naturalista, ele tem o começo e o fecho da estrutura de imputação ancorados firmemente em dois pilares pretendidamente científicos, da ciência natural, da ciência então afirmada. De um lado a ação, depois vem o tipo e a antioicidade e fecha com a culpabilidade. Quando se estuda historicamente a culpabilidade do causal naturalismo, ela era o vínculo subjetivo que une o sujeito ao fato por ele praticado, cuja fonte, evidentemente, é a então emergente psicologia clínica, né? Que é a ciência que começa a eclodir na virada do século XIX para o século XX. Então a preocupação do jurista era, portanto, afirmar uma ação que, conjugada com os elementos normativos do injusto, que contido na lei, era atribuída a um sujeito responsável porque esse sujeito se conectava subjetivamente com a prática delitiva. Tanto que se dizia que as formas de culpabilidade eram dolo e culpa. A identificação da presença do dolo e da culpa era a identificação da existência da responsabilidade penal, diferentemente da responsabilidade civil, que não demandava esse elemento subjetivo, mas somente a responsabilidade objetiva. A responsabilidade penal precisava de um dado subjetivo, que era a forma pela qual o sujeito se vinculava psiquicamente com o evento. E aí dolo e culpa são tratados desde um ponto de vista psicanalítico, basicamente. A vinculação do sujeito com o fato por ele praticado. Isso se afirma com tal intensidade que mesmo as construções teóricas que vieram depois, elas, de alguma maneira, jamais se livraram completamente dessa imagem de um dolo enquanto uma representação interna da pessoa, conquanto isso seja um defeito bastante sério, que a gente vai comentar mais adiante. Se vocês perceberem a evolução das teorias do delito, os neocantianos, quando começam a inserir elementos normativos da culpabilidade, eles não transformam a culpabilidade completamente em normativa, mas sim uma culpabilidade psicológico-normativa, em que se apreciava normativamente imputabilidade, se apreciava a consciência da ilicitude dentro do dolo, mas o dolo continuava sendo consciência e vontade de agir e um dos elementos da culpabilidade, né? Ao lado da imputabilidade e da exigibilidade de conduta diversa. O que acontecia aí? Se falava ou se chamava isso de culpabilidade psicológico-normativa, por se continuava se exigindo um vínculo subjetivo consistente em dolo e culpa. A passagem do Welzel, e que todo mundo sabe, todo mundo lida com isso na graduação já, né? Aquela discussão sobre o causalismo, o finalismo, a passagem do dolo para a ação, a chamada quebra do dolus malus, né? O dolus malus consistente, dolus malus do Goldschmidt, né? Que é consistente em consciência de agir, vontade de agir e consciência da ilicitude é fragmentado. Consciência e vontade de agir, porque são do agir, vem para a ação, para a conduta típica. Permanece lá uma consciência da ilicitude que o Welzel transforma em normativa, dizendo que a gente não deve averiguar se o sujeito tem mesmo consciência da ilicitude, mas sim se tem condições de saber que pratica um ilícito e passa a chamar isso de potencial consciência da ilicitude, ou seja, toda a culpabilidade fica normativa, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa são juízos de valor, mas sobra para a ação ou para a conduta típica ainda a ideia de um dolo natural, de um dolo psicológico. Ou seja, a mudança de lugar
dentro da estrutura da teoria do delito promovida pelo finalismo, não muda a essência do problema, que é a essência do dolo. O dolo consiste ainda numa situação de consciência a respeito da prática delitiva e de vontade direcionada a esse fim. E percebam que essa é a grande discussão que acontece entre todos esses modelos teóricos, né? As contribuições de Eberhard Schmidt questionando o conteúdo da culpabilidade na época do neocantismo leva a algumas discussões sobre, o Reinhard Frank também, leva a algumas discussões sobre se deve ser considerado o dolo como consciência e vontade, ou se bastaria a consciência a respeito do evento. Quer dizer, bastaria ao sujeito ter a antecipação daquilo que pode acontecer e atuar ainda assim para isso ser dolo, ou seria necessário, além da antecipação de um resultado que se evidencia no futuro, ele querer também a produção desse resultado? Essas discussões são as discussões clássicas sobre o que se chamou Vorstellung Theory, ou teoria da representação, pensando que bastava para o dolo a representação, defendida pelo Frank, e de outro lado a Willens Theory, defendida principalmente pelo Belling, a ideia de que era necessário uma vontade direcionada ao fim para falar de dolo. Essa discussão sobre teoria da vontade, ou teoria da representação, ela se perpetuou, e é muito curioso isso, porque se continua discutindo, e até hoje se discute muito, mesmo entre os funcionalistas, mesmo os autores mais modernos. Roxin dedica um monte de páginas a isso, a Ingeborg Pupp dedica todo um livro sobre isso, né? Existem muitos autores que são contemporâneos, que já são funcionalistas e tal, e que seguem discutindo se o dolo é consciência e vontade ou se é só consciência, só representação. O nosso ponto de vista, o ponto de vista comum meu e do Rodrigo, é que isso é uma discussão inútil, uma discussão do sexo dos anjos, porque o problema não está exatamente situado em saber se o sujeito antecipa efetivamente um evento e isso basta para que ele haja com dolo, ou se é preciso também que ele antecipe e tenha vontade de realização da conduta para que isso seja dolo. O problema é anterior a isso. O problema é que tanto uma coisa quanto outra, tanto pensar ou antecipar a produção de um resultado, quanto aferir se o sujeito atuou ou não atuou com vontade, desde um ponto de vista desse dolo natural, dessa ideia de que o dolo é algo que se passa na cabeça do agente, ela tem um problema de inacessibilidade, de primeira pessoa. Há uma outra coisa a ser discutida muito antes de ser discutido se o dolo tem esses dois elementos ou se tem um só. A coisa é muito mais difícil e a gente só se toca disso na prática, né? A gente se toca disso não quando você estuda as teorias, porque você estuda e sabe tudo e passa no concurso, né, do Ministério Público, ou passa no exame de ordem, sabendo essas discussões todas e tal, resolvendo todas as questões que são colocadas, e daqui a pouco vem um caso concreto. E no caso concreto você olha para ele, escuta, aqui existe consciência e vontade ou só consciência? E aí você olha para você mesmo e diz, bom, como é que eu vou saber? Como é que nós vamos saber isso aí, Rodrigo? Tem ideia? Essa é uma pergunta que eu acho que é central na discussão, né? Antes de começar, queria agradecer a Escola Superior do Ministério Público do Paraná, a FEMPAR, em nome do CAMB, dizer que é uma honra estar aqui também com meu querido amigo e co-orientador da minha tese, Paulo Busato, também cumprimentar as pessoas presentes, meus alunos da Federal, e também dar um abraço para os alunos da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, que estão nos acompanhando. Olha, também. Que beleza. São uns amigos de lá. Então, o Paulo colocou uma questão que é bem interessante para a gente tirar o fio da meada de como as teorias tradicionais têm tentado explicar o dolo. A gente lembra lá da teoria clássica, lá do sistema List-Belling, que ele trabalhava com o seguinte binômio, né? É observar e descrever, né? Típica modalidade de compreensão das ciências naturais, tá? Então, por isso que as teorias clássicas são chamadas de causais, porque o nexo causal talvez seja a manifestação mais aparente da
das ciências naturais, ou seja, da química, da física, da biologia, que explicam de forma mais clara esse cientificismo que foi adotado lá. Então, a questão mais emblemática no tipo objetivo, ou na parte externa da conduta, seria a causalidade. Mas esses mesmos autores lá buscam também algo similar que possa ser explicado pelas ciências da natureza internamente na cabeça do cidadão. Ou seja, busca identificar um determinado estado mental que ocorreu na cabeça da pessoa enquanto praticava o delito, para poder dizer se a pessoa tinha ou não tinha dolo na hora de praticar a conduta. Então, a gente vê que, como Paulo adiantou, o dolo era visto como uma questão natural. Descritiva. Descritiva, você descrevia o dolo. Só que, na questão do dolo, existe um sério problema, né? As terceiras pessoas, o juiz, as pessoas que analisam a questão, as pessoas que presenciam, inclusive, o fato criminoso, presenciam o homicídio, eles não podem ter o acesso direto a essa questão que é o determinado estado mental. Então, existe aquela ideia de que a primeira pessoa, ou seja, o sujeito que pratica o delito, que age com dolo, ele tem um acesso privilegiado às suas intenções, enquanto que os demais teriam um acesso imediato, indireto, que poderia, para poder saber se a pessoa atuou ou não com dolo. Mas esse acesso indireto já é, inclusive, uma certa sofisticação, porque a grande questão que reinou no início da discussão sistemática da teoria do dolo era proposta pelas denominadas teorias psicológicas, como eu adiantei de certa forma, que buscavam identificar determinado estado mental que fosse semelhante ao dolo. Tá? Então, o dolo seria aquele preciso estado mental que ocorria na cabeça da pessoa enquanto praticava o crime. Então, as discussões teóricas foram precisamente dizer qual que era esse estado mental. Uns diziam, a teoria da vontade, a vontade, só que daí não conseguiu explicar o dolo eventual. Outros diziam que seria a vontade de evitação do resultado. Também tinha alguma dificuldade no dolo eventual. Outros diziam que a teoria era a indiferença que a pessoa tinha. Tá? Mas, por exemplo, na culpa inconsciente, a pessoa não tem indiferença com relação ao resultado, ou seja, ela não menospreza o resultado, ela simplesmente sequer planteia, para dizer um espanholismo, sequer representa esse resultado. Então, a teoria psicológica, ela estava debatendo uma mera troca de estados mentais. Uma teoria dizia, não, esse estado mental tem que ser, o estado mental que identifica o dolo tem que ser esse, ou o estado mental que identifica o dolo era esse. Então, era uma briga de etiquetas de determinado estado mental. O problema é que existia e existe uma questão de fundo filosófica, e daqui a pouco nós entramos nela. Né? Mas o que aconteceu? Com o desenvolvimento das teorias, os penalistas começaram a verificar que isso era extremamente manipulável. Né? Então, se você buscar a identificação de determinado estado mental era manipulável no processo, manipulável pelo agente, como se ele pudesse atribuir solipsisticamente sentido a seu determinado estado mental, e começaram a florescer as denominadas teorias normativas, que não mais buscavam identificar um determinado estado mental, mas buscavam fazer uma valoração desse estado mental. Né? Então, surgiram as teorias volitivas normativas, é dizer, aquelas teorias que mantinham ainda o elemento, só fazendo um parênteses, tradicionalmente conhecido, o dolo tem dois elementos, o elemento cognitivo, que é o saber, conhecer, e o elemento volitivo, que é a intenção de realizar aquele resultado. Então, as teorias volitivo-normativas procuravam entender a volição, a intenção, a vontade, desde aspectos axiológicos. Né? E outra teoria, uma forte teoria que hoje, e nós já estamos nos dias de hoje, essa discussão, que vem com bastante força, inclusive oriunda da Alemanha, fundamentalmente, que simplesmente fala o seguinte: o dolo não tem que ter vontade, basta o conhecimento. Então nós vamos abandonar esse elemento vontade porque ele é manipulável, porque ele é algo que não acrescenta.
Então, criam-se as teorias normativo-cognitivas. O dolo só precisa do elemento cognitivo. Então, é um dolo sem vontade. Existem vários autores que defendem, Frisch, a professora Ingeborg Pupp, e vários outros autores que propõem, o Herzberg, né, exatamente, propõe, o próprio Luiz Greco escreveu um artigo, não recentemente, mas faz uns 8 ou 7 anos, também, que se chama Dolo Sem Vontade, então flerta com essa proposta, que me parece não ser a mais correta, né? Não, de toda forma tem um ponto aí que é o ponto-chave, né? O ponto-chave é por que é que se trouxe para um âmbito normativo a discussão do dolo e não mais para um âmbito psicológico? Só por uma razão, a razão primeira é óbvia, né? É a falta do acesso privilegiado à cabeça do sujeito. Se pretendia a afirmação de um ser sobre o crime, de uma verdade absoluta sobre o crime, essa verdade só pode ser verdade absoluta se for verdade como correspondência, né? A verdade que se demonstra, né? Como disse o Rodrigo, que eu observo e descrevo. As coisas das ciências da natureza são assim, né? Eu observo um evento e descrevo o evento. Empiricamente, uma experiência da queda de um objeto, por exemplo, para afirmar a teoria da gravidade. Ora, para afirmar o dolo, eu teria que olhar uma coisa e descrever o dolo. Mas qual é o problema? O problema é que o dolo acontecendo em primeira pessoa, a orientação da primeira pessoa, não permite o acesso privilegiado do julgador e nem daqueles que debatem sobre a afirmação ou infirmação do dolo, não permite o acesso privilegiado desses ao que pensa o sujeito. Quer dizer, isso fica muito bonito num ambiente teórico de um livro, se fulano queria ou não queria, mas na praxis forense isso é inviável, né? Você olha para um evento e nem sempre você tem a correspondência exata daquilo que o sujeito queria. Eu costumo sempre dar um exemplo na sala de aula, esses exemplos de sala de aula são terríveis, né? Assim, eu digo que vinha conduzindo meu veículo para cá hoje, né? Ouvindo o último disco do Joe Bonamassa no carro, e um solo de guitarra impressionante, eu gosto muito de blues. E eu me distraí, passei no sinal fechado, e daqui a pouco, plum, atropelei alguém. Aí desço para olhar quem era, e reconheço logo um inimigo. E digo, yes! Que bom! E vocês estavam no sinal olhando. Aí as pessoas que estavam olhando no sinal vão ser as testemunhas do evento. E vão dizer para o juiz, olha, seu juiz, o que eu vi foi o sujeito passar no sinal fechado, atropelar o outro e sair comemorando. Quando olham para esse evento e esse é o testemunho que vai para o processo, vocês acham que eu estou condenado por dolo ou por culpa? Pois essa é a questão. Né? Você diz, poxa, mas que injustiça, afinal de contas, você agiu de modo culposo e vai ser punido de modo doloso? É? Como é que vocês sabem? Vocês estão incorrendo na falácia indutiva de que eu comecei a narrativa dizendo que vinha distraído ouvindo o Joe Bonamassa. O que vocês não podem esquecer é que eu, como réu, vou para o plenário, vou falar para o juiz no meu interrogatório, tentar convencê-lo de que eu agi de modo culposo e não doloso, naturalmente. Mesmo que eu tenha agido de modo doloso. Afinal, é uma facultas agendi para mim mentir. Claro que eu vou levar um CD do Joe Bonamassa para o juiz. Você dizer, doutor juiz, o senhor conhece o Joe Bonamassa? E começo a explicação por aí. Mas eu posso ser convincente ou não. E isso é inacessível para vocês e é impingido, desde logo, como possível mentira. O que eu quero dizer com isso é, essa história de que conta-se um exemplo e parece tão óbvio a justiça ou injustiça do evento, quando chega na praxis, é completamente desconectada. Porque esse acesso privilegiado à mente do sujeito, que induz a falácia, não existe. O que nos levaria a um problema bem sério, que é o problema do seguinte, como é que eu demonstro isso então? Se o dolo é um evento que acontece na cabeça do sujeito, é inacessível para mim, existe alguma forma de perícia, que algum perito possa afirmar se o sujeito agiu? E vejam só, não é só que esse perito milagrosamente deva ter acesso à mente do sujeito, mas ele tem que ter acesso à mente do sujeito no momento do fato. Ou seja, ele tem que ter um acesso retroativo à mente do sujeito, o que, convenhamos, é um absurdo, né? Isso é uma impossibilidade total de eu ter isso no processo para poder afirmar com certeza o dolo na cabeça do sujeito.
O que se faz, na verdade, e pior do que o que se faz o que sempre se fez, na verdade, é dizer que o sujeito agiu com dolo, independentemente de ter tido esse acesso, independentemente de ter podido descrever isso. O juiz vai dizer lá, o fulano agiu com consciência e vontade, mas ele não sabe, afinal de contas ele não entrou na cabeça do sujeito, ele não viveu o momento como o réu. Mas ele vai dizer que o sujeito agiu com dolo. Né? E com base em que ele faz isso? Essa é a questão. Então, é óbvio que isso não é uma afirmação sobre a existência descritiva de algo, senão que é um juízo de valor que se faz sobre esse algo. E a pergunta é se realmente isso deve ser assumido, e essa é que é a questão, se isso deve ser assumido mesmo como um juízo de valor de atribuição por parte do juiz ao sujeito. O juiz, se nós devemos reconhecer que o juiz atribui dolo, né? Que não é algo que exista de fato no plano do ser, senão que é algo atributivo. O juiz diz que fulano agiu com dolo, cicrano agiu com culpa, a depender de variantes que nós já vamos discutir em termos teóricos, mas é legítimo que o juiz diga isso? Ele, quando diz isso, faz uma afirmação a respeito da mente do sujeito, ou ele necessariamente atribui ao sujeito isso? Isso é fundamental, porque se a gente vai dizer que o juiz age valorando algo que existe mesmo na mente do sujeito, nós continuamos apegados à ideia de que existe um dolo físico. E que isso, de alguma maneira, é trasladado ao processo. A outra opção significa dizer, eu reconheço que o juiz atribui o dolo, e aí ele tem que se justificar. Então são essas as duas questões. Eu permito ao juiz que diga uma verdade sobre o dolo, mesmo sabendo que o seu acesso a essa verdade é impossível? Ou eu digo que o juiz precisa se justificar porque atribui dolo para aquele sujeito? Qual desses dois casos, porque obviamente vocês já estão na cabeça com a ideia de insegurança jurídica, né? Qual desses dois é mais seguro? Né? Qual dos dois é a melhor opção e por quê? Acho que é aí que entra a questão normativa, né? Eu acho que, como vocês verem, como vocês puderam ver, está posto um problema sério que deve ser resolvido. Né? Então, a tese que eu desenvolvi, o Paulo também segue isso, o próprio professor Vives Anton, que escreve também com a gente nesse livrinho que a gente lançou, né? Carlos Martins. O Carlos Martins Burhan Pérez, né? Então, todos partem de uma concepção desenvolvida basicamente pelas ideias do professor Ludwig Wittgenstein, né? Um dos maiores filósofos que já o mundo já conheceu, né? Eu sempre conto isso aí, que normalmente os grandes filósofos do Ocidente, eles, com a sua teoria, eles romperam a espinha dorsal do pensamento ocidental. Platão, depois do Platão, todo mundo mudou a forma de pensar. Aristóteles, todo mundo mudou a forma de pensar. O Kant, as pessoas mudaram a forma de pensar depois do Kant, o Descartes e tudo mais. O Wittgenstein não só quebrou a espinha dorsal do pensamento ocidental, como fez 2 vezes. Né? Essa é a desgraça desse cara, né? Porque ele primeiro lançou o Tratado Lógico-Filosófico, que rompeu com tudo que se pensava, né? Ele resolveu abandonar a filosofia, e depois que ele viu que estava tudo errado, todo mundo já estava seguindo ele no Tratado Lógico-Filosófico, ele desenvolveu investigações filosóficas que uma vez mais quebrou a espinha dorsal. Né? Só fecho parênteses. Né? Mas a grande questão, e eu também não vou, acho que não é ideia aqui a gente ficar discutindo muita questão filosófica, mas o Wittgenstein ele ataca duramente a concepção cartesiana da mente, que faz uma distinção entre res cogitantes e res extensa, ou seja, como se a gente fosse formado por 2 substâncias, uma física e outra mental. Né? O Wittgenstein quebra isso, né? Tentando demonstrar que o pensamento, por exemplo, ele ataca a ideia de que se pensar, a ideia de que o pensamento seria alguma coisa que acontece na cabeça da gente. Só para
e fazendo uma analogia que é até para provocativa desde o Wittgenstein, só para colocar uma minhoca dentro da cabeça de vocês, o Wittgenstein fala que dizer que o pensamento acontece dentro da cabeça é tão arbitrário quanto dizer que o pensamento ocorre dentro do pé. Tá? Por quê? Porque o pensamento ele não tem existência física, ele não faz parte do mobiliário físico do mundo, então ele não está localizado em nenhum lugar. Você não pode dizer que algo que não existe fisicamente pode estar localizado em algum lugar. Por isso o pensamento não está na nossa cabeça. Tá? A base para essa questão é que não dá para descrever alguma coisa que não é física. Mas com isso é só uma provocação para a gente não entrar muito nessas loucuradas aqui, senão a gente vai... Não sai mais. Mas o fato é o seguinte... Se for para colocar o dolo em algum lugar, ele não está na cabeça do réu, como querem uns, e também não está na cabeça do juiz, como muitas vezes agora se estão propondo. O dolo, se é para estar em algum lugar, para usar essa analogia que é equivocado, o dolo está na linguagem. Tá? Então o que isso quer significar? Que no nosso dia a dia a gente tem hábitos, contextos, conhecimento das coisas como elas funcionam, e cada pessoa que conhece como é viver nesse mundo que a gente vive, ou seja, que conhece a linguagem, sabe como manifestar nossas intenções. Eu sei, se eu quiser, eu sei ofender alguém da plateia, eu sei elogiar alguém da plateia. Se eu quiser ofender alguém da plateia dizendo querida, isso normalmente, se você não tiver um outro contexto, você não vai conseguir. Então, pessoalmente, a pessoa sozinha ela não consegue impor um significado que não está de acordo com os usos da nossa vida. Né? Então, acho que talvez a grande sacada aqui é tentar buscar nos usos, hábitos e regras de linguagem da nossa vida para entender como que uma pessoa, como a gente pode dizer que uma pessoa que efetua um disparo de arma de fogo contra o peito de outro tem a intenção de matar. Essa pessoa, eu não preciso olhar dentro da cabeça dela. Eu sei que ela tinha intenção de matar. Tá? Salvo se era um índio lá de uma tribo isolada que nunca viu uma arma de fogo e apertou sem o saber. Ele não sabia esses jogos de linguagem para usar uma terminologia da filosofia da linguagem. Né? Mas talvez aqui o mais importante, que a gente quer não criar confusão na cabeça das pessoas, né, mas resolver os problemas, é partir da ideia do uso de critérios para identificação do dolo. Tá? Na minha tese, uma parte desse artigo aqui, eu com base no Wittgenstein, identifiquei 3 grupos fundamentais de critérios. Tá? E eu vou rapidamente tentar explicá-los a partir de um exemplo inicialmente. Depois, qualquer coisa, a gente trabalha um exemplo. Imagine os senhores que numa mansão dessas de um milionário qualquer, não pode ser um milionário qualquer, tem que ser um super milionário, está uma funcionária que trabalha lá na limpeza dessa mansão, está limpando um vaso Ming, um vaso chinês caríssimo. E, de repente, esse vaso escorrega das suas mãos e rompe-se ao chão. Aparentemente, trata-se de um crime doloso ou culposo? Essa é a grande questão. Acho que nesse caso, até para saber se há imputação ou não há, né? Porque o dano como crime só é punido dolosamente. A diferença vai ser mais brutal ainda, porque ou vai ser atípica a conduta ou vai ser típica, porque o dano só é punido a título de dolo. Então, inicialmente, essa pequena descrição, a gente pode verificar que ele seria aparentemente um crime culposo, ou seja, foi um acidente. Né? Ou crime culposo não, porque não haveria, mas um fato, um acidente culposo. Né? Mas se a gente se a gente amplia a imagem do fato, saindo só do próprio contexto e verifica os antecedentes da ação, a gente pode ter, de repente, uma outra compreensão. Imagine-se que essa mesma mulher que trabalhava nessa casa, no dia anterior comentava com as amigas falando: eu não aguento mais trabalhar aqui. Essa patroa aqui me trata mal, eu odeio trabalhar aqui, me humilham todo dia. Eles ainda vão ver. E no outro dia, de fato, o vaso escorrega da mão e se rompe. A gente analisou os antecedentes da conduta. E depois que se rompeu esse vaso, todos no salão param para olhar, que estavam lá trabalhando, e
surge no rosto dessa mulher um pequeno sorriso no canto de boca. Com isso, a gente já começa a verificar que aquilo que parecia uma conduta acidental parece claramente uma situação de dolo. Se essa mesma situação acontecesse, mas os antecedentes mudassem, por exemplo, naquela conversa anterior, que ela falasse para as outras empregadas e dissesse: nossa, como eu adoro trabalhar aqui, a patroa sempre me ajuda, está ajudando a pagar a faculdade do meu filho, esse foi o emprego que eu pedi a Deus. E naquele mesmo, materialmente, as duas condutas iguais, no momento da ação, escorrega aquilo da mão, e logo depois que se rompe, a mulher cai aos joelhos, desesperada, em prantos, com aquele fato ocorrido. Tá? Então, vocês vejam que os antecedentes e os consequentes são fundamentais para a gente compreender se a existência do dolo ou não. Por isso que, a partir do Wittgenstein, a gente pode tirar alguns critérios objetivos para a gente ver se há o dolo. Primeiro, o contexto da ação. Como que aconteceu a ação? Segundo, e esse é o foco normalmente dos penalistas, a gente vai se olhar o fato descrito, inclusive na denúncia a gente narra só aquele fato, né? Não narra o que aconteceu antes, nem o que Você aconteceu narra os depois. elementos do tipo, né? Exatamente, então esse é o foco de atenção do penalista, e é muito importante o contexto da ação, mas é fundamental também compreender, verificar os antecedentes da ação e verificar os consequentes da ação, o que aconteceu depois. Ademais, as explicações que o agente dá para a sua conduta. Por exemplo, explicação não é só sentar lá na frente do delegado ou do juiz e declarar o que aconteceu, qual que era a sua intenção. Mas se alguém chega com uma arma aqui na praça para outro e fala isso é um assalto, a pessoa falar isso é um assalto é a explicação do seu dolo. Ele está dizendo qual que é o seu dolo. É um dolo de roubo. Tá? Eu vou te matar enquanto atira, você está explicando a sua intenção. Então, é uma explicação. Tá? Então, quando se pratica ação, ou logo antes, ou logo depois, são as formas de explicação. E o terceiro e último critério, que parece ser importante para a gente identificar ou não a presença do dolo, é a própria confissão. E a confissão aqui seria... inclusive essa perante a polícia ou perante o juiz, perante o promotor, que são as razões, as explicações que o acusado deu para justificar qual que era o dolo que ele tinha, qual que era a intenção que ele tinha ou não. Ninguém pode pegar, e essas explicações são sempre contrastadas com os outros critérios, com o contexto da ação, com os antecedentes, com os consequentes. Ninguém pode dizer que efetuou um tiro contra o peito de alguém para comemorar um gol do seu time, que a gente sabe que isso não é comemorar um gol do seu time. Né? Então, me parece que se me perguntassem, ninguém me perguntou, mas eu respondi igual, então se me perguntassem objetivamente quais critérios que a gente pode usar para a prova do dolo, me parece que seria um bom começo já a gente partir do exame dos antecedentes da ação, dos exames dos consequentes, o exame do fato em si, do contexto da ação, as explicações que o agente dá e depois também a confissão que o agente dá. Isso acho que aparece por primeira vez esse tipo de perspectiva muito antes ainda, muito antes. A gente quando fala, eu e o Rodrigo já trabalhamos bastante esse tema sobre a interferência da filosofia da linguagem em direito penal, que é a pergunta até que o Eduardo fez no começo, né, por uma pergunta alheia, né, da colega que mandou por internet. Como é que a filosofia da linguagem atua nisso? Claro, a filosofia da linguagem escrita, aplicada ao direito penal é dos anos 90, ou seja, é relativamente recente se a gente for ver e tem muita contribuição para isso. Mas antes mesmo dos anos 90, antes mesmo de uma perspectiva da linguagem, dos conhecimentos do Wittgenstein aplicado à filosofia da linguagem, teve um autor que era um funcionalista, um normativista, por dizer de algum modo, que já tinha se dado conta de que alguma coisa em direito penal, especialmente nesses dados de elementos subjetivos, não era a partir de um conceito dado e que não cabia descrever ou pensar numa causalidade do dolo. Ou seja, a causalidade é uma coisa da descrição,
né, da ciência natural, enquanto que o dolo seria uma atribuição, um juízo de valor através de indicadores, que é o Hassemer. Né? O Winfried Hassemer, no livro dele de Fundamentos, se você olhar como ele apresenta o livro de Fundamentos, ele fala que o direito penal deve ser compreendido de modo cênico. Ele diz que há uma compreensão cênica do direito penal que faz com que se filtre a filosofia da linguagem. E ele toma um caso como exemplo e vai explorar o caso de modo cênico. O que isso quer dizer de modo cênico? Quer dizer, tomado o evento como um processo de comunicação de sentido. E aí ele leva isso para o plano do dolo, num texto chamado O Dolo e Sua Prova, né? Eu acho que o Dolo e Sua Prova em Direito Penal, que depois acaba sendo o título de livros do Raguês, do Barberá e tal. O primeiro camarada que vai falar disso é o Vives, para dizer que o dolo é a prova do dolo. O dolo é aquilo que for demonstrado a respeito dele em termos de circunstâncias. Ele chama isso de teoria dos indicadores objetivos externos. Né? Ele diz, o dolo eu afiro de indicadores objetivos externos que sofrem um juízo de valoração por parte do magistrado para traduzirem, seja lá a teoria que o camarada adote, se é uma teoria só da vontade, só da representação, ou uma representação mais vontade, mas ele vai justificar essa vontade, ou justificar essa representação mais vontade, através de indicadores objetivos. E o que são esses indicadores objetivos? As circunstâncias que aparecem no caso. Tá? O mais curioso de tudo isso, quando você olha para o texto do Hassemer e olha para o modelo da filosofia da linguagem, é se dar conta que a gente sempre fez assim. Isso, para mim, a coisa mais impactante de trabalhar a filosofia da linguagem aplicada lá na tese, e acho que para você também, né, é você notar que você sempre agiu de acordo com os postulados da filosofia da linguagem. Você só não sabia que existia uma base teórica para isso. Porque eu pensava, olhando para esses casos, né, dos indicadores objetivos, eu pensava nos júris, né? Porque, claro, o caso que o Rodrigo explora é um caso da existência ou inexistência do dolo. Se existe o dolo, existe o crime, senão não existe o crime. Mas e quando o meu problema é uma sintonia ainda mais fina? Eu sei que o sujeito agiu intencionalmente, mas qual era a intenção? Qual era o conteúdo dessa intenção? Era matar ou era só lesionar? Pense num júri de tentativa de homicídio. Como é que funciona? Como é que o promotor atua? Como é que o advogado de defesa atua? Olhem bem para eles, para a performance cênica deles. Porque é isso, né? O jurado não sabe nada do assunto, vai sentar lá e eles vão ter que fazer uma encenação e convencer o jurado de que foi tentativa de homicídio ou convencer o jurado de que foi lesão corporal. E se eles usarem uma estratégia baseada na afirmação de um dolo natural, de algo que passa na cabeça do sujeito, o fracasso é certo. Vocês já imaginaram um promotor que chega no plenário e diz: olha, o sujeito sempre quis matar o réu. Na cabeça dele passava o tempo todo uma vontade tremenda de matar. Ele antecipou que agindo assim ele mataria e acabou conseguindo. Ele sempre quis isso. Desde sempre. O jurado vai olhar para o cara e dizer: esse cara está louco. Como é que ele vai demonstrar isso? Não é? Agora, se o promotor disser: olha, ele tinha 6 balas no revólver e disparou todas as 6, carregou o revólver de novo e esgotou de novo, deu com o revólver, sei lá, mandou uma carta para o sujeito uma semana antes, né, dizendo que ia matá-lo. Todo mundo no bairro sabia, porque todo dia ele passava na frente do casa do camarada e jurava ele de morte. O sujeito saía com a mulher dele, sei eu lá. Ele vai falar de tudo, menos do que o sujeito pensava, e vai ser absolutamente convincente. Pro jurado, isso faz sentido. Guardem bem essa expressão. Faz sentido de dolo. Tá? O mesmo pode ser dito a respeito do defensor. O defensor não vai dizer: olha, ele jamais quis matar, nunca passou isso pela cabeça dele. Não é? Ele jamais cogitou que mataria a vítima. A intenção dele sempre foi de promover lesões corporais, que acabou conseguindo. Então, ele não deve ser punido por lesões corporais. Você vai ficar pensando se o sujeito ainda está pagando algum honorário para esse incompetente, né? Porque ele não vai convencer absolutamente ninguém disso. Mas se ele disser que o sujeito tinha 6 balas no revólver e disparou uma só,
que ele se encontrava a 3 metros da vítima e ao invés de disparar na cabeça ou no peito, ele disparou na perna. E depois ele pegou o sujeito, botou dentro do carro e levou para o hospital. Ele não está descrevendo o que pensou o sujeito, mas muito provavelmente isso traduzirá o que pensou o sujeito, o sentido do que fez o sujeito. E percebam que esses dados, que são dados forenses de júri, que possivelmente algum colega promotor já fez, né? E agiu assim, né? Esses dados, que são recorrentes da nossa prática forense, eles obedecem exatamente os critérios que o Rodrigo disse. Percebem que quando o sujeito fala que o sujeito passava na rua e ameaçava, o sujeito mandou uma carta, a vítima saía com... Ele está falando dos antecedentes, né? O mesmo está dizendo a vítima, o mesmo está dizendo o defensor, ora, ele tinha 6 balas no revólver, ele disparou uma só. E estão falando também dos consequentes, né? Depois do fato, o sujeito levou ele para o hospital, né? Percebam que estão falando de outras coisas, que não são propriamente o evento do disparo, porque esse é uniforme, para todo mundo ouvir o disparo. Mas como é que foi isso? Como se deu? Em que circunstâncias se deu isso? E o Hassemer já tinha percebido isso, ele chamava isso de indicadores objetivos. Esses indicadores objetivos seriam capazes de traduzir o sentido do dolo, o sentido da culpa, em caso a caso, essa delimitação. E até mesmo em sendo dolo, dolo de quê? Né? Isso seria traduzido através dos dados capturados como indicadores objetivos. Claro, isso imaginem, isso leva a que o juiz tenha que descrever. Nos jurados não, né? Os jurados no júri é muito fácil, eles dizem, o camarada aqui houve tentativa de homicídio, lesão corporal e acabou, você não tem que se justificar. O júri é soberano e não tem que justificar suas decisões. Inocente ou culpado, ponto. Mas e o juiz singular? O juiz singular tem que dar as suas razões de decidir, até para que permita a você fazer um recurso, né? Se inconformar com as razões de decidir. E perceba uma coisa, se ele disser, mas o sujeito quis, na cabeça dele sempre passou isso, ele queria matar o fulano, qual é o acesso que você tem para discutir esse fundamento? Agora pense se o juiz tem que discutir isso normativamente, atributivamente, e dizer em que indicadores baseou-se para atribuir dolo. Aí sim, você pode dizer, mas o senhor desconsiderou esse, aquele indicador que mostram o contrário ou lançam pelo menos dúvida quanto a esse elemento. E aí você vai discutir isso num grau de recurso. Né? Perceba como isso é diferente, né? Você exige mais fundamentação, por um lado, e por outro lado você delimita a fundamentação, você delimita o campo de discussão do dolo. Né? Você vê que é legal esse teu exemplo do júri, que a prática, como a gente sabe como funcionam nossos hábitos aqui, os nossos hábitos, como que funciona o nosso mundo, como que a banda toca, para dizer, né, no nosso mundo, os aplicadores de direito, inclusive os jurados, eles corrigem os erros que a doutrina, se eles seguissem a doutrina, eles iam se dar mal da época, né? Essa doutrina tradicional. Se o cara fosse buscar sinapses bioquímicas que acontecem na cabeça da pessoa, ele não ia provar porcaria nenhuma, ia estar perdido, não ia saber se estava dolo ou culpa. Então, a nossa prática, como a gente sabe implicitamente, sem uma organização, né, sistemática, digamos assim, que a teoria dá, e com as boas razões, né, a prática acaba corrigindo os erros da teoria, né, e a grande sacada, uma grande sacada da filosofia da linguagem é dizer que nós, na nossa prática, nós estamos fazendo certo. E, além de tudo, dá bons critérios para os casos, fundamentalmente para os casos difíceis, né? A teoria, ela é necessária principalmente não para quando alguém atira no peito do outro, ou atira na cabeça, mas para aqueles casos limítrofes, para aqueles casos complexos, em que daí nós vamos ter que ir com uma lupa e, de repente, pegar a cartilha dos critérios e ver, opa, aqui tinha, aqui não tinha, aqui tinha, né? Então, por isso que esse é um tema, a mim é apaixonante, então eu acho que, e ademais tem uma importância prática que é todo dia a gente está lidando com o dolo. É cotidiano. Né? Todo dia a gente está lidando com o dolo. Vejam que essa dimensão, quando a gente fala
em aplicação da filosofia da linguagem, parece assim, uma coisa muito sofisticada, mas é importante lembrar, o Rodrigo falou do Wittgenstein. O Wittgenstein na verdade, pregava que os problemas filosóficos eram, na verdade, contrassensos linguísticos, eram, na verdade, problemas de linguagem. Né? Não existiam problemas filosóficos. Dizia que nuvens de filosofia se dissolvem em uma gota de gramática. Os problemas são más interpretações daquilo que se diz ou daquilo que se faz. E, claro, por outro lado, dizia também que tudo o que existe no mundo são palavras e ações, ou seja, é linguagem e ação, aquilo que se faz e aquilo que se diz que se faz. Né? E no final das contas, pensem bem um pouco, o que é o direito senão isso? Né? O que é o direito além de palavras? Nós tentamos, durante alguma época, nas doutrinas tradicionais, nessa ideia de compreensão do dolo como algo na mente do sujeito, se tentou dar um perfil de ciência para o direito que é completamente absurdo, completamente fora do que existe de fato. O direito é praxis. Se ele fosse passível de descrição, como são as coisas que acontecem no mundo, ou seja, se o crime fosse uma coisa que acontece no mundo e não uma mera convenção linguística, a gente teria que afirmar as coisas do crime desde um ponto de vista dos sentidos, não? É possível vocês me dizerem qual é a cor de uma legítima defesa? Que cheiro tem um concurso de agentes? Qual é o sabor do dolo e da culpa? Essas coisas não são aferíveis através dos sentidos porque elas são convenções linguísticas. São um modo de interpretar o mundo. E eu não posso confundir o mundo com a minha forma de interpretá-lo. Porque quando eu o interpreto de alguma maneira linguística, sobre o que eu estou conversando, na verdade, é sobre esse método de capturar o mundo, e não sobre o mundo em si. O direito não pretende afirmar as coisas em si. Ele pretende somente fazer um juízo a respeito do modo como vivemos. E essa é a base da questão da linguagem. Né? A filosofia da linguagem aplicada ao direito significa eu compreendo o direito como praxis e não como ciência. Ele é uma forma de apreensão do mundo que nos permite conviver. Por isso que ele é intersubjetivo. Quando o Rodrigo fala da questão das práticas, como é que eu reconheço que ali houve dolo? Percebam a expressão, reconheço. Reconhecer é diferente de conhecer pela primeira vez, não é? Reconhecer é conhecer de novo. Eu só conheço aquilo que eu já tenho um padrão, uma praxis consolidada. Como é que normalmente se mata com um disparo de arma de fogo? É dando um tiro na perna, 3 metros, ou descarregando o revólver? É esta a pergunta que é feita. Como é que comumente se mata com disparo de arma de fogo? Então, a cada caso que a gente se depara, o que a gente se depara é com descrição de circunstâncias que provém da prova testemunhal, ou documental, ou de vídeo, ou de áudio e tal, para nos dar uma interpretação possível sobre aquele caso. E essa interpretação, às vezes, é orientada toda num sentido só e fica uma barbada. Aí é o que o Rodrigo diz, os casos fáceis. Mas, às vezes, é contraditória. Extremamente contraditória. E os casos passam a ser casos difíceis. Às vezes, uma variável presente no caso muda de dolo para culpa. Um dos artigos do livro esse, do lançamento amanhã, é de uma autora que já é falecida, a doutora Maria Delmar Dias Pita. E a Dias Pita foi a primeira pessoa a dizer, e ela estudou com o Hassemer, então ela é a tradutora do Hassemer para o espanhol, né? Ela foi a primeira pessoa a dizer que dolo e culpa não são coisas diferentes, são juízos diferentes a respeito da mesma coisa. E é verdade, né? São juízos diferentes que eu faço a respeito da mesma coisa. Porque se fossem coisas diferentes, se dolo e culpa fossem coisas diferentes, eu não conseguiria transformar um no outro. Mas eu consigo transformar um no outro adicionando ou retirando circunstâncias. Não? Viram o exemplo do vaso chinês do Rodrigo? Ou podemos dar outro exemplo. Um sujeito conduz, esse é um exemplo real de praxis forense, um caso em que eu atuei. Mas para ser discreto não vou dizer nem onde nem quando. Não é? Mas o fato é que um sujeito passou um sinal vermelho numa esquina, logo em seguida havia um declive e um sinal fechado também embaixo. E um monte de carros parados nas pistas da rua. Então quando ele passou esse sinal vermelho e viu os carros logo em seguida, ele
virou o volante para a esquerda, para a calçada e atropelou 2 mulheres no ponto de ônibus. Crime culposo ou doloso? Você olha para isso e diz, bom, culposo. Né? Só que daí é preciso acrescentar um detalhe. Esse sujeito, além de passar o sinal vermelho, ele ainda encontrava-se em uma velocidade não permitida para o local. Disse, bom, agravou a culpa, mas continua a culpa. Mas daí eu acrescento mais um dado. O fato de que esse sujeito, embora tivesse mais de 18 anos, não era ainda habilitado. Fazia o curso de habilitação, mas não era habilitado para conduzir veículo. Menos ainda um veículo como aquele, que era uma Kombi de carga, que necessita uma habilitação específica. Deve se dizer, puxa vida, mas essa culpa está ficando uma culpa bem grave. Né? E aí eu acrescentaria mais um dado. Esse sujeito levava alguns funcionários de uma verduraria que tinha terminado o expediente, ele levava os funcionários para casa, estavam junto com ele na Kombi, e um dos funcionários narra que no final do expediente eles ficaram jogando truco no final do expediente e faziam umas caipirinhas e tal, e tomaram 2 litros de cachaça em 6. Que o motorista tomou também, mas ele não sabe descrever quanto. E aí você olha e começa a olhar para um sujeito em excesso de velocidade, né? Não habilitado, embriagado, conduzindo um veículo que cruza o sinal vermelho. Você começa a olhar para isso e começa a trabalhar já no limite de dolo eventual e culpa consciente no máximo, né? Não pode passar disso. E aí acontece que o sujeito, obviamente, se machucou, uma Kombi, né? O sujeito bateu de frente, ele mesmo, né? E foi para o hospital. Né? No hospital, ele levou uns dias e depois prestou o depoimento quando chegou e disse, eu já tinha dito para o meu pai que essa Kombi tinha um problema no freio. O freio da Kombi é a ar, e às vezes a gente bombava o freio e pegava, e às vezes não pegava. E o conjunto da obra fica muito pior. Fica uma Kombi sem freio, dirigida por um sujeito não habilitado, embriagado em excesso de velocidade. E não há cristão que não dê um dolo eventual para esse caso. Uma via sem vista, né? Porque a pessoa... Uma via sem vista. O conjunto da obra é um óbvio dolo eventual, e qualquer um de vocês atribuiria isso, talvez até os defensores. Né? Mas, percebam uma coisa, e se ele não tivesse dito nada? Foi feita a perícia na Kombi para ver o vazamento de ar do freio, mas só foi feita a perícia depois que ele prestou depoimento. E se ele tivesse calado a respeito disso? O sujeito foi atendido no hospital, não foi feito o exame do bafômetro nele. E se o colega não tivesse dito nada, ou tivesse poupado ele de dizer, não, eu sei que eu tomei, mas eu não vi, seu cara. Aí a gente já está trabalhando de volta no âmbito da culpa. Percebam que são os dados que se captura no processo, os indicadores, que diz o Hasselmann, que nos permitem atribuir sentido de dolo ou sentido de culpa no conjunto da conduta. E se fossem duas coisas diferentes, o acrescer ou retirar de circunstâncias não me permitiria transformar uma na outra do jeito que eu estava brincando até agora. O pelo do gato não transforma ele em cachorro. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, qual é a grande contribuição? Bom, primeiro, ganhar em termos de fundamentação, né, penso eu, porque quando você obriga o juiz a fundamentar, a dizer quais são os indicadores nos quais ele baseou a atribuição de dolo para o caso concreto, você tem um perfil, e quando você desobriga ele dizendo dolo é algo que existe, você tem outro completamente diferente. Esse é um ganho fundamental. E existe um outro ganho, que é quando se indicam esses dados, te permite discutir esses dados. Se eu não estou afirmando a verdade do dolo ou a mentira do dolo, ou a verdade da culpa ou a mentira da culpa, eu estou afirmando uma outra coisa, eu estou discutindo se é mais justo atribuir dolo ou culpa. E perceba que quando se faz um recurso sobre um processo, o que se propõe ao recorrer eu estou oferecendo uma solução mais justa do que aquela que foi dada pela sentença. E o mais ou menos justo são juízos de valor, né? Eu posso dizer que eu quero um resultado mais justo e que o meu argumento é mais justo que o teu, e nós vamos sopesar se esses argumentos são mais ou menos justos. Quando eu estou falando de verdade e falsidade, a conversa é outra, né? Eu falo de um absoluto. Isto é assim ou é assado. Algum de vocês já fez na vida um recurso dizendo que a sentença do juiz é falsa?
Pois é, então nós atuamos conforme a linguagem, já faz muito tempo. A diferença é que a gente tentava demonstrar, curiosamente, e por uma razão muito inexplicável, que aquilo que a gente estava fazendo era ciência e afirmava uma verdade. Né? O jurista tem que deixar de ser pretensioso, né, Rodrigo? O que você acha? Não, acho que é isso. Acho que é importante que são discussões, vocês vejam que a gente só trabalhou a prática, né? Tem outra grande salto de qualidade da filosofia da linguagem é que as discussões são para resolver problemas práticos, não é pra, partem do problema, exatamente, né? Não é para a gente ficar, às vezes, em elucubrações que, ao fim e ao cabo, não vão mudar nada na onde a gente partiu. Eu me lembro de uma das coisas muito encantadoras, a tese do Rodrigo é uma coisa que é preciso ler, né? Claro que, nesse caso, eu fico puxando a brasa para a nossa sardinha devido ao fato de ter sido orientador da tese, então li ela com muita detenção e muitas vezes, né? O Rodrigo escreve bem rápido e mandava as coisas e a gente sempre estava discutindo e trabalhando os temas dele. Uma das coisas muito legais é a boa explicação que ele dá, que no Vives é um pouco mais confusa, sobre intenção, né? Quando a gente fala de intenção, normalmente a gente assim, coloquialmente, situa intenção dentro da cabeça do sujeito, né? Do mesmo jeito que a gente faz com o dolo, né? Dizendo que o dolo é uma coisa na cabeça dele, que ele pensa, porque é o nosso vício finalista, né? O homem primeiro pensa, depois age. Isso é verdade, só que isso não pertence ao direito. É claro que todos nós pensamos e depois agimos, mas a pergunta foi mal formulada, dizia o Fletcher, né? O Fletcher dizia, quando alguém diz para outro, toda ação humana é dirigida a um fim, a pergunta correta a se fazer não é o que é o fim. A pergunta correta a se fazer é, como é que você sabe? Como é que você sabe que a conduta humana é dirigida a um fim? Como é que você sabe que tem tal intenção? Essa é a pergunta correta a fazer, e a explicação que ele dá sobre intenção é bem interessante. Quer fazer um resumo da intenção para o pessoal? Eu acho que, primeiro, né, nessa parte do elemento volitivo do dolo, eu acho que, na minha tese, eu desenvolvi uma ideia de que as teorias cognitivas têm uma certa razão no sentido de que, hoje em dia, o elemento volitivo ele é muito sobrecarregado. Então, coloca-se desejos, propósitos, o cara ficar feliz ou não com o resultado. Então, na minha tese, eu proponho limpar o elemento subjetivo, extirpando, por exemplo, os desejos, e com isso, como consequência, cai o conceito de dolo direto do segundo grau, porque é baseado num desejo. Se a pessoa desejava, aquele caso do avião lá, ele desejava botar uma bomba para matar o presidente, mas as outras pessoas que morrem lá era um resultado indesejado, não estava feliz que morria lá o trabalhador, a mulher que servia o cafezinho lá na aeronave. Então ela não tinha intenção, dolo direto primeiro grau e desejo com relação ao presidente, que era o alvo do atentado, e não havia, era uma intenção, mas sem desejo com relação aos demais. Então, limpando-se a intenção, tem-se já alguns ganhos de qualidade, né? Matar a contragosto, isso aí é importante saber, matar a contragosto é matar com dolo. Se uma pessoa, um sicário, é contratado para matar uma menininha de 3 anos, que é filha do traficante da facção contrária, e chega diante da menina, tem dó dela e fala, nossa, coitadinha, tão pequenininha, e mesmo assim a mata com dó, a contragosto, meio, nossa, eu nunca mais pego esse tipo de serviço, né? Então, matar a contragosto sem o desejo é matar com dolo. Ele teve a intenção, tá? A intenção, na verdade, ela parte sempre numa concepção dos poderes daquilo que a gente conhece, tá? O Wittgenstein fala, né, que a gente consegue prever o futuro quando a gente domina uma técnica. Como a gente sabe se vai chover amanhã? A gente não sabe nunca. É por isso que a gente não domina muito bem essa técnica. Como a gente sabe que se efetuar um disparo vai matar o outro? Então, todos o domínio de uma técnica, como que eu sei se eu fizer assim para o ônibus ele vai parar? Então, tudo isso a gente pode antecipar os resultados dominando uma técnica, tá? Então, a intenção seria nada mais é do que uma pretensão de realizar determinada ação de acordo com aqueles conhecimentos, de acordo com aquele domínio de uma técnica que a gente tem. Eu refiro um pouco mais, numa praxe linguística e tal, mas
uma ideia, grosso modo, é isso. Mas isso é importante de ver disso, é que a intenção está fora do sujeito, né? A intenção é algo intersubjetivo, que nós reconhecemos enquanto tal. Porque isso nos livra de um problema que é muito sério, que é o problema da causalidade interno-externa. A gente pensar, veja só, a gente pensa que, tendo alguma coisa dentro da mente, aquela coisa causalmente conduz aquilo que eu faço fora. O que é falso, absolutamente falso. Veja, vamos pegar o caso do vaso Ming que o Rodrigo utilizou, né? Aquele caso que já está como exemplo. Né? A empregada então está limpando o vaso Ming, que vale uma fortuna, naquela, e derruba o vaso. Nós temos que saber se é dolo, se é culpa e tal. Imaginemos que acontece o seguinte, ela de fato queria se vingar da patroa e não imaginava como. E estava pensando nisso enquanto limpava o vaso. E dela disse, não, eu posso me vingar dessa mulher, eu posso quebrar alguma coisa muito valiosa. E está na mão o vaso. Né? E quando ela pensa isso, ela tem um tremor derivado da emoção do fato de pensar nisso. E esse tremor faz com que ela escorregue o vaso da mão e o vaso cai. Perceba que coisa interessante. Ela jamais teve a intenção de jogar o vaso no chão, não é? Mas há uma relação causal entre pensar em prejudicar, causar o prejuízo e causá-lo de fato. O que significa que a causalidade não tem nenhuma relação com a intenção. A intenção é intersubjetiva, identificada a partir de indicadores externos. Pois é, a causalidade, o que quer dizer que a causalidade não faz parte da intenção. A intenção é outra coisa. É reconhecida intersubjetivamente, como diz o Rodrigo, pelo domínio de uma técnica. Como é que se mata? Como é que se furta? Como é que se causa dano deliberadamente? Pois essa é a pergunta a ser respondida. E tem mais. Talvez seja desesperador isso um pouco, né? Mas é só essa pergunta que nós podemos responder com o arsenal jurídico. Pretender responder perguntas que não pertencem ao arsenal jurídico com o arsenal jurídico levam ao fracasso inevitável. Com isso a gente rejeita aquela visão gráfica do Gilbert Ryle, que é um grande filósofo inglês, que ele dizia que a visão cartesiana da mente era como se houvesse um fantasma na máquina, uma pessoa, um mini homenzinho lá dentro dominando. Então, aquilo que ele pensa, o comando que ele dá lá na máquina, lá como tem os desenhos, o comando que ele dá na máquina põe em marcha. Né? Isso, inclusive, o conceito da antecipação biocibernética da conduta, um nome bonito que o Weltzel utilizava, que a pessoa representa, vê as consequências necessárias e eventuais e daí põe em marcha os meios para executar a sua conduta. Né? Então, você vê que é tudo uma causalidade. Né? Então, com isso supera-se também essa visão, né? Mas... que me parece que deve ser superada de fato. Eu acho que a gente tem aí um panorama bastante interessante sobre os fundamentos, né? Os fundamentos disso são estudados, os fundamentos do DOS são estudados por muita gente, evidentemente, mas os fundamentos gerais da aplicação da filosofia da linguagem ao direito penal são basicamente o professor Vives, né? O professor Vives Antônio, da Universidade de Valência, é um professor que estudou os fundamentos do direito penal, mostrando como várias teorias, várias bases teóricas foram utilizadas para as teorias do direito, e até então não tinha sido utilizada a filosofia do Wittgenstein, e ele acaba utilizando e dá os seus fundamentos para a teoria do direito. A gente trabalha sempre com esse paradigma, né? E de outro lado, bem de um ponto de vista pragmático, o George Fletcher, né? O George Fletcher, que trabalha uma ideia de intersubjetividade, ele diz que a base da ação é a expressão de sentido intersubjetivo, ele chama, e ao usar essa palavra intersubjetivo dá bem aquilo que a gente quer dizer, não é? É bem a ideia de que é um conhecimento compartilhado, uma forma de compartilhar conhecimento, né? Que são as praxes, né? No final das contas, isso é, em alguma medida, uma filosofia da praxis, e aí a gente tem a prática na frente da teoria. Né? Isso é uma concepção gramatical. Às vezes a gente tem dificuldade em entender o que é gramatical. Gramatical são as práticas, que a gramática é uma prática gramática reiterada. Profunda, né? Exatamente, gramática profunda. Né? Mas eu acho que a gente, com isso, não sei se alguém teria alguma dúvida. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Eu imagino que os casos vão acontecendo. No final das contas, essa é uma base teórica geral, tá, gente? Assim, a gente se mostrou para vocês como um crime pode existir ou não, né? A partir da filosofia da linguagem, como o dolo pode ser identificado frente à culpa a partir da filosofia da linguagem,
a pretensão de realizar um determinado crime pode ser identificada frente à pretensão de realizar outro, a partir da filosofia da linguagem. Mas se vocês pensarem, toda a atribuição de responsabilidade é juízo de valor contextual, né? Como é que eu sei que o sujeito era imputável? Como é que eu sei que ele tinha condições de conhecer a ilicitude, né? Na potencial consciência de ilicitude? Como é que eu sei que houve um erro de proibição? Não é? Eu vou avaliar as circunstâncias e delas retirar o sentido disso, né? Por isso é uma base teórica geral para a teoria do direito e que tem uma aplicabilidade muito escancarada e evidente no plano do dolo. Pois não, Antônio? Se contrapôs muito a teoria da linguagem com a verdade vista como aquela que se busca a separação entre o sujeito e o objeto, como se a verdade estivesse dentro do objeto e nós tivéssemos que descobrir essa verdade. A teoria da linguagem rompe com isso. Mas outros autores, por exemplo, do Working, diz assim que não podemos tratar o direito também só no plano discursivo, no plano da argumentação. Porque, colocada a teoria da linguagem, quem conta a melhor história teria razão. Então, um bom romancista, um bom contador de ficção, sempre seria vitorioso, porque ele usaria melhor a linguagem. Como que vocês contrapõem esses limites da teoria da linguagem aplicada ao processo penal? Acho que essa é uma dúvida que muitas vezes surge. Então, pode-se inventar o mundo aqui, a cadeira. Se você for no mar, o mar vai te afogar. Então, a linguagem te salva disso. Muita gente pensa isso. Então, a linguagem pode mudar a natureza das coisas, de Natur des Arts, lá do Weltzl. O que a gente tem que dizer é que a linguagem, a filosofia da linguagem, ela é construída, esses jogos, esses hábitos, essas práticas são construídas no mundo. Existe o substrato material que conforma, inclusive, os nossos jogos de linguagem. Porque se não houvesse gravidade, nossos jogos de linguagem seriam outros. Se essa cadeira não segurasse, ninguém ia sentar nela. Então, existe toda uma conformação, os jogos de linguagem são conformados ao substrato material. O que a gente não... A filosofia da linguagem, em nenhum momento vai dizer que se eu posso jogar essa garrafa aqui, ela não vai cair. Nesse contexto, não vai. O que ela chama atenção é que depende do contexto. Se você estiver numa câmara sem gravidade, pode ser que não caia. Se estiver numa cápsula... Então não existem verdades absolutas, não existem universais, né? Mas o que ela quer dizer é que essas condições do mundo, elas conformam a nossa linguagem, e a nossa linguagem, nossos ensinamentos e a nossa aprendizagem, ela é formada nesse mundo. O que não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. A gente tem que compreender, a verdade não é como você descrever uma garrafa. Para você descrever uma verdade, e aqui é uma crítica às teorias processuais da verdade como correspondência da Alfred Tarski, Tarskiana, um médico que tem um grande, ainda é grandemente aceito pelos processualistas, né? A teoria da verdade, né? Como correspondente, isso é um equívoco, porque para a gente narrar as coisas, para você narrar um roubo, você não vai narrar como se fosse um vaso. Primeiro você tem que saber o que é um roubo, você tem que saber o que é uma coisa alheia móvel, você tem que saber que aquela pessoa não era amiga dela, você tem que saber o que é grave ameaça, o que convence uma pessoa a te entregar. Se eu pegar e mostrar uma garrafa assim, passa o celular, isso não é idôneo a você ameaçar uma pessoa. Então, você tem que saber como são caracterizados os jogos da linguagem, e aí o substrato material do mundo joga uma conformação de como a gente compreende esses jogos, mas a gente tem que compreender os jogos de linguagem, nossos hábitos, o que é um roubo, o que é um estupro, o que contextualmente. São... Eu me lembro, minha tese era sobre tentativa, né? E aí na tentativa fica bem fácil de você ver isso, a ausência completa da verdade como correspondência e a existência de uma verdade contextual. Né? Acho que, em complemento ao que o Rodrigo diz, não é que o mundo não tenha papel nenhum, é que para realizar jogos de linguagem, isso envolve uma dimensão do mundo, uma dimensão da ideia que eu tenho do mundo e uma dimensão performática, que é as circunstâncias que estão compreendidas no contexto dessa linguagem. Pense que isso é ação e é também linguagem. Né? No Wittgenstein diz que a totalidade do mundo é ação e linguagem. Então, eu vou descrever uma ação,
eu vou descrever do mesmo modo que eu faço com a linguagem. E o Austin já dizia isso no século XIX, que o ato de fala é tridimensional. Né? Ele tem uma dimensão locutória, o que eu digo, uma ilocutória, que é a ideia do que eu digo quando digo, e outra perlocutória, que é a performance que eu exerço quando digo o que quero dizer. E isso acontece também na ação. A ação é performática. Né? Então, eu me lembro de dizer assim, olha, o exemplo que eu propunha na tese é idôneo matar alguém colocando um CD no CD player? Você me dizia, você só pode estar louco. Né? E eu dizia, mas e se as caixas de som estão voltadas para o sofá onde dorme meu avô cardíaco e eu coloco o Fat Bottomed Girls do Queen, que começa com uma explosão, no CD, você vai me dizer que é idôneo para matar meu avô, não é? O que eu fiz foi adicionar circunstâncias que mudaram o quadro de mundo a respeito do contexto em que se realiza aquilo. E aí os nossos jogos de linguagem, não porque existe um dado concreto, mas porque esse dado concreto é colocado linguisticamente no contexto. A garrafa que o Rodrigo apontou dizendo que isso é um assalto, pode ser uma garrafa d'água e conter um ácido. Exatamente. É ou não é uma tentativa de roubo? A questão toda é, a variante de um contexto muda aquilo que é o sentido da coisa. Não muda a verdade da coisa, né? As coisas continuam sendo garrafa, continua sendo ácido, continua sendo... Né? E isto não é completamente desprezível, mas isto não é a coisa. E nem é o objeto do direito. O objeto do direito é contextual. Né? Ele não é unicamente discurso, um discurso vazio, um discurso em si mesmo, senão que é o discurso utilizado e reconhecido como expressão desse sentido, não é? É uma herança. A nossa linguagem, os jogos, a gente herda. A gente não pode criar... Claro que a vida vai mudando, alguns jogos são mais estáveis, outros não, mas a gente herda... Isso se nota na gíria, né? Como é que surgem as gírias, né? E vejam que mesmo a gíria existindo, ela não invalida a existência do termo em outro contexto. Sim. Se a gente vai falar aqui, a gente falou algumas vezes do tipo, a gente está falando da previsão legal de um delito, e todo mundo entende, afinal de contas, essa é uma atividade jurídica. Mas se eu falasse tipo em um contexto coloquial fora daqui, muito possivelmente seria entendido como gíria. Não? Vê? É a mesma palavra. A existência da palavra não muda. Assim como a existência das coisas não mudam. Mas o contexto em que ela é empregado muda o sentido em que da sua existência. Não é? O que existe são palavras e ações. A totalidade do mundo para o Wittgenstein. É por isso que também você não prescinde da prova. Né? Porque se você está buscando um contexto, por isso que você não prescinde da prova, porque se você está buscando um contexto, essa verdade, ainda que não seja absoluta, ela é um valor a ser perquirido no processo. O professor Vives não diz isso. Ele diz que nós temos que abandonar a pretensão de verdade. Nós não podemos aspirar a ela e trocá-la por uma... A verdade absoluta, né? Não podemos aspirar a verdade. Ele diz dessa forma. Nós devemos... É chegada a hora, a frase é essa, é chegada a hora dos juristas abandonarem a pretensão de verdade em prol de uma pretensão de justiça. Veja que ambas são pretensões e ambas não conseguem chegar no absoluto, né? Eu não consigo chegar numa verdade absoluta, como eu não consigo chegar numa justiça absoluta. Só que a diferença entre uma e outra é que a pretensão de justiça, eu pretender ser o mais justo possível, me permite operar em graus. Lembra quando eu falei do recurso, né? Olha, minha decisão é mais justa que a tua. Eu posso ter várias coisas justas e uma ser mais justa que a outra. O que eu não posso ter é várias coisas verdadeiras e uma ser mais verdadeira do que a outra. São duas formas de discursar diferentes, porque o discurso da verdade embute uma exclusão. A verdade nega todo o resto como falsidade. E a justiça não é um discurso de exclusão. A tua proposta é justa, mas a minha é mais justa que a tua. E assim nós vamos disputando o melhor discurso para nos aproximar mais do mais justo. Ela não é excludente da outra, né? Em nome do discurso da verdade se fez muita exclusão, né? Os processualistas sabem mais do que nós sobre isso, né? Se tivesse o Rodrigo Chemil, ele te contava a história da Inquisição. Né? Calamandrei, por exemplo, lá na década de 30, dizia que a justiça está a serviço da verdade, né? No seguinte sentido, de que você não pode ter justiça se você não reconstruir bem os fatos
para se chegar a uma decisão justa. Ou seja, no conceito de justiça está pelo menos um resgate dos fatos. E para isso você precisa ter essa dimensão de buscar, na medida possível, a melhor reconstrução dos fatos. Aí a gente já se mete um pouco no âmbito do Camus, que tem a tese sobre prova. Do processo. Só que a prova, desde uma perspectiva da filosofia da linguagem, me parece que é um jogo de dar e receber razões. Sim. Não importa se a prova material... Prova material é uma prova normalmente que tem boas razões. Um laudo necropsia... Por que é um petardo, né? É boas razões. Mas se tem lá o médico escreve morreu e assina embaixo, atesto a morte do fulano. E assina aqui, não analisou, não disse causa. Por que a gente não vai gostar dessa prova? Porque ela está carente de boas razões. Se o perito for pai da vítima... Exatamente. Vale o laudo? Então, quer dizer... Credibilidade subjetiva detonada. E aqui a credibilidade objetiva. Né? Então, é sempre um jogo de dar e receber razões. Se for para falar o que é prova para mim, desde a perspectiva do ponto de vista do Dolly, especificamente, a frase do... Isso veja a importância da prova. Isso não arresta importância da prova, antes pelo contrário. A frase do Hassemer é o dolo é a prova do dolo. Ou seja, o dolo não tem ser, né? Ele não tem um ser na cabeça do sujeito. Se tiver, não é nosso. Do mundo. Exatamente. Se tiver, não é acessível para nós. O dolo é somente aquilo que eu consegui provar a respeito do dolo. Por isso a importância da ampla defesa, evidentemente, né? Quer dizer, a prova é crucial, a gente não consegue dissociar, a gente sempre fala em processo, por isso que invoquei o Rodrigo Chemin, né? Quando fala em processo, a gente fala em razões processuais, né? Em por que se pretende isso, por que se pretende aquilo, em quais são as pretensões do processo e tal, e a gente acaba sempre atrelando o direito material penal com o processo penal. A gente diz que o processo penal não comunga de princípios com o processo civil, mas sim com o direito penal material, porque no fundo esses princípios são os mesmos, né? A busca desse resultado mais justo possível, enquanto que o sistema de processo civil opera em uma verdade processual. Né? Aí sim opera em uma verdade. Mas no processo penal, a verdade se nos escapa. Né? Acaba sendo um jogo de melhores razões, como diz o Rodrigo. Né? Eu acho que isso é a percepção interessante, né, da prova no processo. Né? Quer dizer, no final das contas, o direito material penal é o que a prova do direito penal, ou do direito processual penal, conseguir dizer que ele é. E pouco mais. É por isso que na tua distinção entre dolo eventual e culpa consciente, você acabou falando de provas, de circunstâncias. Claro. Se aquelas provas não se colocassem... Se elas não tivessem o sentido de dolo ou o sentido de culpa, eu estou perdido. Você não conseguia afirmar o dolo eventual e teria que recuar para uma culpa ou até para um... Sem dúvida para dizer que não houve a conduta, porque você não consegue provar a conduta. É isso mesmo. Isso mesmo. Mais alguma coisa aí dos colegas? Ou alguma pergunta que tenha vindo de fora, de internet, alguma coisa? Se não, vamos dar... ficamos por aqui. As dúvidas surgirão depois, né? Sempre é assim, né? E o pessoal tem os nossos e-mails, né, funcionais, podem mandar para a gente dúvidas que tiverem. Obrigado pela opção e pela oportunidade de conversar com todo mundo, Eduardo. Eu que agradeço os presentes, agradeço aqueles que nos assistiram. Esse vídeo vai estar disponível no site da Escola Superior do Ministério Público, vai estar também disponível no Instagram. E recomendem aos que não assistiram, assinem o canal da Escola Superior do Ministério Público, que lá vocês vão encontrar este e outros materiais importantes para contextualizar as grandes questões do direito na atualidade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulo. E até a próxima.